Olá, bom dia! Hoje é dia 11 de novembro de 2025, terça-feira. Graças a Deus, juntos mais uma vez para o nosso tempo de devocional. O Senhor nos dá a graça de juntos podermos meditar na Sua palavra e nos dá também uma noite tranquila de descanso e de paz. Nosso texto, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, onde ele registra o seguinte: Porque o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estamos falando sobre a Eucaristia, a comunhão, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, designações que são dadas a este ritual, a esta cerimônia instituída pelo Senhor Jesus na última noite em que ele esteve antes de sua morte com os seus discípulos, e ele então determinou que eles a repetissem esta cerimônia em memória dele, da vida dele, do sacrifício dele, daquilo que haveria de ocorrer dentro de poucos instantes depois da própria celebração. Então vimos que a Eucaristia, a ceia do Senhor, é de fato uma celebração. É uma celebração de redenção. Mateus 26, 28 deixa isso claro, né? Que Jesus afirma ter dado o seu sangue para a remissão, aí no caso, para o perdão dos nossos pecados. Mas é também uma celebração da comunhão da igreja. E da comunhão não só da igreja, dos membros entre si, na formação, estruturação do corpo místico de Cristo, a igreja, mas também é a comunhão da igreja com o Senhor Jesus, a igreja que está aqui na terra ainda, celebrando a realidade da sua relação, da sua comunhão, da sua ligação, da sua vinculação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo, agora no capítulo 10, verso de número 16, ele deixa isso claro na linguagem, quando ele fala não propriamente sobre a celebração da ceia, o rito, etc., mas mostrando que aquele que dela participa não deve se envolver com cerimônias e rituais que dizem respeito a outros deuses, idolatria, a coisas satânicas e etc. Então ele diz o seguinte, verso de número 17, aliás, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então veja que o apóstolo Paulo entende que de fato esta ministração, tanto do cálice quanto do pão, é comunhão da realidade do corpo de Cristo, da pessoa de Jesus, nossa com Ele, da intimidade, da espiritualidade, da vinculação de vida de fato, nossa com Ele, dele conosco, e Ele em nós estabelecendo a realidade da comunhão com a igreja, e ele deixa isso claro
que é a comunhão tanto no corpo, no sangue, quanto na realidade, portanto, da nossa experiência de regeneração, de novo nascimento, que são manifestas ali na hora da comunhão. Isso significa que todos somos um só corpo. Mas o apóstolo Paulo usa uma expressão interessante no verso 17, também do capítulo 10 dessa carta, quando ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós participamos do único pão. Isso aqui não está falando que pão tem que ser um pão só para todo mundo. Mas nós participamos de um único pão. Quem é o pão da vida? Jesus. João capítulo 6. Nós participamos desse único pão que é Jesus. E nós, de fato, neste sentido, somos um único pão, um só corpo. Ou seja, nós, como igreja mística de Jesus, não há a conjunção, a união física visível de cristãos, denominações, etc. Mas a igreja do Senhor, aquela que foi comprada de fato pelo sangue derramado de Jesus ali na cruz. Esta igreja, diz o apóstolo São Paulo, é um só corpo, é um só pão. Isso é muito interessante, essa expressão, né? Somos muitos, somos um único pão, um único corpo. Então nós somos, de fato, um só. Não importa quem você seja, no sentido da sua posição social, etnia, localização geográfica, desenvolvimento cultural, não importa, nós somos, de fato, um só. A Bíblia diz claramente: ele derrubou a separação dos povos gentios e judeus, fez um só povo, que na verdade é um só corpo. Não há mais, portanto, divisões. Vejam que estamos falando da igreja, com I maiúsculo, não denominações, seja de que ordem for. Nós somos um só corpo, somos um só pão. Nós somos, de fato, um em Cristo Jesus. Mesmo que sejamos plurais, múltiplos, como membros individualmente, somos um, somos únicos, somos um só corpo, o corpo místico de Cristo, a sua igreja, essa escrava que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor, porque a Eucaristia é esta celebração da unidade, a proclamação, a celebração da comunhão. Deus o abençoe e nos guarde neste dia e a cada dia da nossa vida para a glória, honra e louvor do nome dele. Amém. Amém.